Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos começando mais um estudo semanal. Hoje, com mais um capítulo do livro Encontro Marcado, um livro de autoria de Emmanuel, por Chico Xavier. Aí no canto superior direito da tela, vocês veem a capa desse livro, que é um dos livros que nós estamos aqui estudando quinzenalmente, pois nós estamos fazendo esse revezamento com o Pão Nosso. Hoje o capítulo se chama Perante Ofensas. É um capítulo muito interessante que nos faz refletir sobre a nossa postura mesmo nesses momentos que às vezes são momentos, ainda são momentos muito difíceis para nós. Mas Emmanuel nos traz reflexões muito importantes sobre a doutrina que nós já abraçamos e o quanto de recurso que ela nos traz nesses momentos para nos postarmos adequadamente, como espíritas, como cristãos, nesses momentos. Então, o tema de hoje fala sobre compreensão e tolerância, e nós vamos trazer aqui os tópicos, como sempre fazemos, e comentando alguns destaques do texto, comentando e trazendo e reforçando o ensinamento, o conteúdo que Emmanuel nos trouxe sobre o capítulo. O primeiro que eu trouxe é esse que está aí, que Emmanuel abre o capítulo com esse parágrafo que nós vamos ler agora. Reportando-nos às ofensas que porventura nos conturbem a caminhada, recordemos os tesouros de orientação e discernimento que nos felicitam a alma. Então, olha que interessante. Como a gente falou, Emmanuel já nos abre o capítulo, nos lembrando do quanto que nós, como espíritas, como cristãos, especialmente no capítulo, Emmanuel fala da doutrina espírita, o quanto de recurso que nós já dispomos, que já recebemos sobre temas variados, mas especialmente neste caso das ofensas, por exemplo, sobre o perdão, sobre a caridade, lembrando que o perdão a uma ofensa é o exercício da caridade moral, sobre a caridade, sobre os inimigos. Temos um capítulo dedicado, só para falar de uma das obras da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da nossa doutrina, um capítulo que é um dos capítulos mais belos de todo esse belíssimo compêndio, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo dedicado ao amai os vossos inimigos, que expressa de forma tão profunda, mas ao mesmo tempo tão simples, o perdão ao inimigo através do esquecimento da falta, o esquecimento da ofensa. Então, esse cabedal de informações que nos chega através da doutrina espírita, dessa doutrina que nós abraçamos, Emmanuel chama aí, de uma forma muito bonita, de tesouros da orientação e discernimento. Então, esses recursos, comparando aí com os recursos amoedados, como se nós estivéssemos sempre com a bolsa cheia de moedas, numa analogia para que a gente possa entender. Então, como que nós, dispondo e abraçando a doutrina espírita, nós estamos sempre com esses recursos à disposição para que, nesse momento, nós tenhamos uma postura, no mínimo, mais adequada. E aí ele continua, Emmanuel, nesse destaque que eu fiz. Se nós, os que sabemos tanto da verdade e recolhemos tanto amparo, ainda ofendemos a outrem sem perceber, como exibir demasiada severidade perante aqueles irmãos da humanidade que nada recebem do muito
que conhecemos e recebemos, né? Então, olha que questão interessante que Emmanuel nos traz. Se nós, né, que abraçamos essa doutrina e que temos tantos recursos, né, tantos tesouros de orientação e discernimento que ela nos traz acerca desse tema, ainda somos capazes de ofender, e olha um termo aí que faz toda a diferença no contexto da frase, né? Muitas vezes ofendemos sem perceber, né? Ou seja, ainda que sejamos capazes né, de ofender de forma consciente, muitas vezes nós ainda fazemos sem perceber, sem ter a noção, né, do que aquilo que nós falamos, por exemplo, né, atingiu o outro de uma forma aguda, né? Então, se nós que já recebemos tanto, né, somos capazes ainda desse assim proceder, como é que nós vamos exigir severidade, né, para com aqueles que ou, né, ainda não receberam, né, ainda não chegou o momento, né, de receberem, que ainda não dispõem dessa moeda, né, dessa bolsa repleta de moedas, para usar mais uma vez a analogia dos recursos, né, dos recursos que a doutrina nos traz nesse momento, né? Então, cabe aqui algo que eu aprendi na doutrina espírita e que cabe muito, né, é muito adequado para essa colocação que é feita por Emmanuel sobre a severidade que às vezes a gente exige do outro, uma postura para o qual o outro não está preparado, não tem condições, né? O que eu costumo falar de delegação perversa, né? Quando você espera do outro aquilo que ele não tem condições de dar, essa é uma delegação perversa, né? Beira a perversidade, né? Então, quando eu exijo a severidade, né, nessas situações, né, do outro, eu estou realmente me postando aí beirando a perversidade, né? Nesse momento, como eu falei, cabe aqui uma frase que eu aprendi na doutrina e que é muito importante, né? Nós devemos usar da severidade para com as nossas mazelas, com as minhas, né? Para ficar aqui no meu exemplo, né? E de brandura para com a fraqueza do outro, né? Então, severidade para com as minhas dificuldades, as minhas mazelas, né? E aí a severidade entendida, né, no esforço continuado, né, em busca de me fazer um espírito melhor, mas para com o outro, brandura, né? Então, essa é a postura que nós devemos ter perante as ofensas, né? Finalizando ali com o último destaque que eu fiz do capítulo, Emmanuel continua: reflitamos nisso e abramos o nosso coração ao entendimento e à misericórdia, porquanto somente pelo cultivo da misericórdia e do entendimento é que encontraremos em nós mesmos a força do amor capaz de garantir em nós e fora de nós a construção do reino de Deus. Então, olha que importante, né, esse tópico que nós destacamos, né? Abrir o coração ao entendimento, né? Estar aberto, receptivo, né, ao entendimento, né, à concordância, né, à misericórdia, né? Porque somente por esse caminho é que nós seremos capazes de construir esse reino de Deus que nós tanto pensamos, falamos e desejamos, mas que muitas vezes nós colocamos longe de nós, muito longe, né? Então, essa construção, ela é uma construção contínua, né, do dia a dia, das posturas que nós temos nesses momentos, como, por exemplo, perante as ofensas, né? Então, abrir o coração ao entendimento é praticar tolerância. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, numa outra frase de Emmanuel, né? Então, num outro livro, numa outra obra, mas que vem exatamente ao encontro disso que nós estamos trazendo, né? Abrir o coração à sede do sentimento, né? Ser receptivo, buscar o entendimento é exercer a tolerância para com o outro, né? E aí
um ponto importante, né? Tem um outro capítulo, né, do livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, o capítulo Tolerância, né, dentro desse mesmo tema que nós estamos estudando, né, que Emmanuel fala que responder ódio com ódio é operar destruição. Né? Mais uma vez, né, responder ódio com ódio é operar destruição. Então, se eu, né, no momento da ofensa, né, e muitas vezes, né, é difícil, mas com uma ofensa direcionada com um sentimento tão pesado quanto é, né, o ódio, a raiva, né, se eu rebato, né, se eu revido, se eu respondo na mesma vibração, né, do ódio, né, a esta ofensa, também ofendendo, nós vamos entrar num círculo, né, que ele não tem fim, é um círculo de destruição. Né? E observem que nessa frase e no capítulo, né, Emmanuel fala de construção do reino de Deus. Né? Então é exatamente o oposto. Né? Com a postura de busca do entendimento e da tolerância àquele que me ofende, eu estou operando no sentido contrário, né? Eu estou respondendo a um gesto de ódio com caridade, né? Com amor. É isso que Emmanuel fala, que através dessa postura que nós vamos construir o reino de Deus. E ainda sobre entendimento e tolerância, né? Eu trouxe lá, está aí a frase que eu falei do capítulo, um capítulo muito interessante, o capítulo Tolerância, do Pensamento e Vida, também de autoria de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Tolerar é refletir entendimento fraterno. Então é aquilo que nós acabamos de falar. Né? Então, quando eu estou, né, no exercício da tolerância, eu estou refletindo esse entendimento entre irmãos. Né? E o que somos, né, todos, né, aos ofendidos e aos que ofendem, nós somos filhos do mesmo Pai. Né? Olha aí mais um recurso, né, mais um tesouro de orientação que a doutrina espírita nos traz. Não somos nós amigos e inimigos, né? Ofensores e ofendidos, filhos do mesmo Pai. Então, é a busca desse entendimento entre irmãos, né? É o reflexo, né, da tolerância. E aí eu trouxe também essa contribuição do livro Florações Evangélicas, do capítulo Tolerância e Fraternidade, de autoria de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Olha que interessante o que Joana nos traz. Cada ensejo, ou seja, cada oportunidade, né, depurador, é bênção impostergável, ou seja, inadiável. Ora, se alguém nos fere ou magoa, nos acusa ou abandona com fundamentos injustos, tentando nossa fraqueza ao revide ou à deserção do combate, mantenhamos tolerância para com ele. O instrumento inconsciente da lei, ele, o instrumento inconsciente da lei, e sejamos fraternos. Né? Então, Joana de Ângeles, nesse capítulo do Florações Evangélicas, nos traz para a mesma reflexão. Né? Chama, inclusive, esses momentos, né, de oportunidades depuradoras, caracterizando, né, como bênção inadiável, impostergável, ou seja, né, momentos, oportunidades que nós temos de abraçar naquele momento. Né? Então, chamando, né, também para a tolerância, né, ainda que uma ofensa com fundamentos injustos, né, que aí, né, o esforço certamente proporcional, né, será, né, a conquista. Né? Então, ainda que perante uma situação de injustiça, né, que nos chama a fraqueza, ao revide, mantenhamos a tolerância com aquele que é o instrumento inconsciente da lei na nossa transformação. E sejamos realmente filhos do mesmo Pai. Sejamos fraternos. Para finalizar, nós estamos chegando perto do final, esse é o último destaque que eu trago, não poderia deixar de trazer, né, um trecho da oração dominical, aquela que Jesus nos ensinou
e que nós, muitas vezes, maquinalmente, né, mas ainda assim, né, exercendo a prece que Jesus nos ensinou, esse é um trecho que está contido, né, que nós diariamente, né, oramos e endereçamos ao nosso Pai Celestial esse pedido aí, essa solicitação, né, que eu vou ler, né, e depois vou completar aqui finalizar aqui o meu raciocínio com essa parte da oração dominical, né? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos tenham ofendido, né? Então, nesse momento, nós nos colocamos, né, numa postura, e o Evangelho, quando traz a explicação sobre esse trecho, o capítulo 28, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, traz reflexões sobre a oração dominical. Nesse trecho, o Evangelho nos diz que, né, com que direito, né, eu exigiria indulgência do meu Pai, ou seja, o perdão, né, para as minhas ofensas, se eu não for capaz de aplicar essa mesma indulgência em relação àqueles que nos dão motivo, né, dessa falta para conosco, né? Então fica aí a reflexão, né, sobre esse tema tão importante que Emmanuel nos trouxe hoje, o perdão às ofensas, e até o próximo estudo.